O som de uma tigela vazia caindo no chão ecoa pela sala, interrompendo o silêncio pesado. O animal levanta a cabeça, seus olhos grandes, assustados, esperam por algo, por alguém. Ele sabia que alguém viria. Ele sempre vem, não é? Mas os dias passam e ninguém retorna. A porta permanece fechada. A esperança murcha. O animal, com o corpo magro e a respiração ofegante, sente o peso da espera. O cheiro do concreto, da sujeira, preenche suas narinas. Ele tenta se levantar, mas suas patas trêmulas falham. A escuridão ao redor se torna opressiva. Por um momento, ele sente a solidão como uma presença física, pesada. Ele olhava para a porta, como se fosse ela que trouxesse a resposta, mas ela não abre. Não mais. O som distante de outros animais no abrigo é abafado pela sua própria angústia. A saudade de um tempo que já não existe mais é uma ferida aberta que não cicatriza. Ele suspira. A esperança se mistura ao medo. O que está acontecendo? Será que alguém voltará? O tempo passa, e a resposta nunca vem. A cada segundo que passava, Noah sentia seu corpo mais fraco. As patas tremiam, e o estômago doía pela falta de comida. O silêncio do abrigo era profundo, como se o próprio espaço estivesse sufocando todos os sonhos. Seus olhos, agora acostumados à escuridão, ainda procuravam pela mínima luz que lhe desse alguma esperança. Ele recordava o tempo em que fora amado, acariciado, um tempo que parecia tão distante e irreal agora. Onde estava o dono? Ele se perguntava, mas a resposta nunca vinha. Cada dia parecia ser igual ao anterior, um ciclo de abandono, dor e espera. Mas Noah ainda tinha algo dentro de si, uma chama de esperança que se recusava a se apagar. Ele olhou para as grades da gaiola, imaginando se alguma vez a porta se abriria. O som distante de outros cães ao fundo parecia uma melodia triste, como se eles também compartilhassem a mesma dor. Ele desejava tanto que alguém o visse. Alguém o amasse novamente. Mas ninguém apareceu. Ele fechou os olhos, sentindo o peso da solidão. E o som da porta de ferro do abrigo rangendo ecoou na sala. Noah levantou a cabeça, o coração batendo mais rápido. Seria ele. A esperança surgiu, mas rapidamente foi substituída pela decepção ao ver que não havia ninguém ali. A porta não se abriu. Ele se deitou novamente, a frustração tomando conta. Por um momento ele pensou em desistir. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar isso. Ele não podia simplesmente se entregar. Os dias passavam, mas a ideia de uma segunda chance, uma nova vida, ainda pulsava em seu peito. Ele tentou mais uma vez se levantar, com as forças que restavam, e se aproximou das barras. Seus olhos observavam o espaço vazio além delas, esperando que algo mudasse. O silêncio, mais uma vez, invadiu o ambiente. Noah fechou os olhos, sentindo as lágrimas contidas. Como seria viver novamente com alguém que o amasse? Ele queria sentir isso. Ele precisava. As horas pareciam derreter na parede do abrigo. Noah se arrastou para o canto, tentando se afastar da solidão que o consumia. O som dos outros animais parecia uma onda distante. Ele se sentia pequeno, frágil e mais sozinho a cada minuto. Mas havia algo que o mantinha firme. Uma chama interna que não se apagava, não importava o quanto ele quisesse desistir. Ele olhou para as grades da gaiola mais uma vez, como se esperasse ver alguém ali. Algo que lhe desse a certeza de que ele não estava esquecido. Mas não havia ninguém. Não havia ninguém para vê-lo. Noah se deitou novamente, seu corpo pesado, cansado. O tempo parecia ser cruel e sem fim.
Ele tinha medo de que aquele fosse o seu destino, esperar e esperar, até não haver mais força em seu corpo. Será que alguém o encontraria a tempo? A porta se abriu. Noah não acreditava no que estava vendo. Seus olhos brilharam por um instante, mas ele logo percebeu que era apenas o som do abrigo se movendo, nada mais. Mas no fundo, algo ainda acreditava. Algo dentro dele sabia que um dia alguém passaria por ali. Alguém veria sua dor, sua luta, e o salvaria. Mas será que isso aconteceria? O tempo parecia estar se arrastando e a solidão era sua única companhia. No entanto, ele não podia deixar a esperança morrer. Mesmo que fosse a última coisa que ele tivesse, a esperança ainda queimava dentro de seu peito. Não havia como saber, mas ele iria esperar. Ele tinha que esperar. A respiração de Noah se acelera. Ele sente o cheiro de perigo no ar. O som de passos rápidos se aproxima. Alguém está vindo. Ele se move rapidamente para a porta, mas ela ainda está fechada. A frustração toma conta. Ele tenta chamar a atenção, latindo, mas ninguém o escuta. Os passos estão mais perto, e o coração de Noah bate com mais força. Ele sabe que não pode esperar mais. Ele precisa sair daqui. Algo dentro dele exige ação. Sua mente está em conflito. A dúvida se mistura com a necessidade de escapar. O som dos passos não para, mas a porta permanece trancada. Noah respira fundo, sentindo uma onda de determinação invadir seu corpo. Ele se afasta da porta, olhando para a janela suja. Algo está mudando. Ele sente. Mas o quê? O que está além daquela porta? Ele precisa descobrir. Ele precisa escapar. Depois de tanto tempo em silêncio, o som dos passos finalmente se desvanece. Noah respira aliviado. Mas a calma é breve. O ar ao redor parece pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele recua para o canto da gaiola. Cansado, mas ainda com os olhos fixos na porta. A solidão volta a tomar conta, mas não por muito tempo. Ele sente uma força estranha crescendo dentro de si. A curiosidade mistura-se com medo. A pergunta fica: será que alguém virá? Ou ele terá que fazer isso sozinho? Ele olha em volta, como se em busca de algo que o ajude a entender o que fazer. A seguir, o tempo parece desacelerar enquanto ele observa a porta, a ansiedade crescendo a cada segundo. Ele respira fundo mais uma vez. A dúvida permanece, mas algo dentro dele o impulsiona para a ação. Ele vai precisar lutar. Ele sabe disso agora. A sombra se aproxima. Noah pode sentir. O ar fica mais denso. A tensão é palpável. De repente, ele vê uma figura no corredor. O medo toma conta dele, mas ele não se move. A figura é imponente, controladora. Ele conhece essa sensação. Ele a sentiu antes. O silêncio no abrigo é quebrado pelo som de passos pesados. O homem se aproxima, os olhos frios e desinteressados. Ele olha para Noah, mas sem qualquer sinal de compaixão. Noah se encolhe, tentando desaparecer, mas não consegue. Ele está preso. Preso nesse lugar. A figura não se afasta, e Noah sabe que a dor está prestes a começar novamente. O homem sorri, mas é um sorriso sem alma. A ameaça está no ar, como uma promessa não dita. O que será que ele quer? O que está por trás desse olhar vazio? A porta do abrigo se fecha com um estrondo, mas o homem não vai embora. Ele permanece parado, observando Noah com uma expressão enigmática. Noah tenta desviar o olhar, mas não consegue. O homem percebe sua resistência. Com um suspiro, ele se aproxima, seu tom de voz mais suave. Eu não sou seu inimigo. Você sabe.
As palavras soam vazias para Noah, mas ele sente uma estranha conexão. Há algo mais por trás daquele olhar. O homem se abaixa lentamente, como se fosse tentar conquistar a confiança de Noah. Eu sei o que você passou. Mas Noah não acredita. Como pode acreditar? Ele foi traído tantas vezes. Seu corpo permanece rígido. Seu olhar ainda desconfiado. O homem faz uma pausa, como se pesasse suas palavras. Eu posso te ajudar, mas você precisa confiar em mim. Mas será que ele deve? Os olhos de Noah se estreitam. Ele sente algo mudar dentro de si. A confiança parece distante, mas a necessidade de ação é maior. O homem se afasta lentamente, dando-lhe espaço, mas as palavras continuam ecoando na mente de Noah. Eu posso te ajudar, mas você precisa confiar em mim. O dilema cresce dentro de Noah, mas ele sabe que está em um ponto sem volta. Ele respira fundo, sentindo a adrenalina se espalhar pelo seu corpo. O medo ainda está ali, mas algo mais forte toma seu lugar. Ele vai agir, ele não pode mais esperar. Mesmo que a confiança seja difícil, ele sente que precisa tentar. A decisão está tomada, mas a dúvida permanece. Ele se levanta com um último olhar para o homem. Será que é tarde demais para confiar? O ar estava denso, pesado de uma calma estranha, quando Noah observou o homem entrar na sala. Ele sentiu uma leve brisa, como se algo estivesse prestes a mudar. O homem sorria, mas era um sorriso vazio, como uma máscara. Noah ainda não sabia o que fazer. A confiança era difícil, mas ele se forçava a acreditar, a dar uma chance. Mas algo não estava certo. O homem olhou ao redor, e seus olhos, que pareciam gentis, agora pareciam mais frios. Noah ergueu a cabeça, observando cada movimento com atenção. Cada gesto parecia tão cuidadosamente calculado. Ele tentou se acalmar, mas sua instintiva desconfiança não desaparecia. Algo estava fora do lugar. O homem disse palavras amáveis, tentando tranquilizar Noah, mas seu tom era leve demais. Ele se afastou da porta e o silêncio caiu novamente. Mas agora Noah sentia que não estava sozinho na sala. Uma presença estranha havia invadido o espaço. O que ele não sabia era que o perigo estava mais próximo do que imaginava. O homem se aproximou lentamente, as palavras saindo de sua boca como um consolo. Eu sei o que você passou, Noah. Eu posso te ajudar. Noah olhou nos olhos dele, tentando entender se as palavras eram sinceras. Mas havia algo no olhar do homem que não correspondia às palavras. Um vacilo, uma hesitação. Noah sentiu isso. Algo estava sendo ocultado. O homem continuou, sua voz agora mais suave, tentando criar uma conexão. Mas Noah percebeu a distância entre eles, a diferença nas intenções. O homem parecia estar tentando ganhar sua confiança, mas Noah estava dividido. Ele não sabia se podia confiar em alguém mais. Mas naquele momento, parecia não ter escolha. Ele se aproximou, tentando entender os sentimentos conflitantes em seu peito. Eu preciso de sua ajuda. Mas e você? Pode confiar em mim, pensou Noah. A dúvida ficou no ar. Uma promessa e uma ameaça disfarçadas de bondade. A conversa mudou de tom. Noah olhou para o homem, vendo mais do que antes. O homem, que parecia ser seu aliado, estava agora cercado por uma aura de mistério. Você não entende, Noah, disse o homem, quase sussurrando. Eu fiz o que tinha que fazer. Tudo isso faz parte do plano. As palavras ressoaram de maneira estranha. O que ele queria dizer com plano? Noah ficou paralisado, sem saber o que fazer com aquela revelação. Era como se, de repente, tudo o que ele acreditava fosse uma mentira. O homem o olhou com um sorriso enigmático, e Noah sentiu um nó no estômago. A confiança que ele havia começado a desenvolver começou a desmoronar.
Ele percebeu que havia algo muito maior acontecendo ali, algo que ele não conseguia entender. Uma sensação de desilusão tomou conta de Noah enquanto a verdade, ou o que ele pensava ser verdade, se esvaía. Sem aviso, o homem fez um movimento brusco, pegando Noah pelo pescoço. Noah lutou, tentando escapar, mas a força do homem era esmagadora. O choque foi imediato, e a dor de ser traído se misturou com a sensação de impotência. O homem olhou para ele, olhos frios e sem compaixão. Você pensou que estava seguro, mas você está em minhas mãos agora. Cada palavra foi um golpe, e Noah se sentiu completamente impotente. Ponto. Ele nunca imaginou que o homem que parecia ser sua única chance de sobrevivência seria, na verdade, a sua condenação. Ponto. O homem o empurrou para o chão e Noah ficou ali, atordoado, tentando processar o que acabara de acontecer. A dor física foi superada pela dor emocional. A traição cortou mais fundo do que qualquer ferida. Não vai haver ajuda para você, o homem disse, com um sorriso cruel. E então ele se afastou, deixando Noah sozinho. Mais uma vez, a dor de ser deixado para trás, traído, foi mais forte do que qualquer outra coisa que Noah já sentira. Ele se levantou lentamente, suas patas ainda trêmulas, mas algo dentro dele se acendeu. O homem havia ido embora, mas o sentimento de perda permaneceu. A realidade de sua situação agora era clara, ele estava sozinho, mais uma vez. Mas Noah não ia desistir. Ele respirou fundo, tentando afastar o peso da decepção. A traição ainda pulsava em seu peito, mas ele sabia o que precisava fazer. Ele não poderia mais confiar em ninguém. A vingança estava em seu coração. Um desejo ardente de reverter tudo o que o homem tinha feito a ele. Noah olhou para a porta, e um novo senso de determinação surgiu. Ele não se deixaria quebrar, ele lutaria até o fim. O silêncio estava pesado, mais denso do que o normal. Noah sentia o vazio ao seu redor. O choque da traição ainda ecoava em seu corpo. Mas agora, ele tentava entender o que realmente acontecera. Os pedaços de sua realidade se desmoronavam à sua frente. Cada fragmento um lembrete de como ele havia sido enganado. A verdade, agora, parecia mais distante do que nunca. Ele se questionava o tempo todo por que eu não vi isso antes. Mas a resposta não vinha. O som do vento, suave e constante, parecia fazer o ambiente ainda mais frio. As sombras ao redor de Noah se estendiam, como se a escuridão estivesse tentando tomar conta de sua mente. Mas ele sabia que não podia se perder nisso. Algo estava fora de lugar. Ele sentia. E então ele percebeu. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas havia algo mais profundo. Algo que ele ainda não queria acreditar. As memórias começaram a retornar. Noah fechou os olhos. Ele se lembrou do primeiro dia em que o homem entrou no abrigo, sorrindo como se fosse a salvação. O aroma do ar fresco, a luz suave que entrava pela janela, tudo parecia perfeito. Mas, com o tempo, a cortina caiu. O homem não era quem dizia ser. Ele se lembrava das palavras ditas em um tom suave, tentando ganhar sua confiança. Eu posso te ajudar, Noah. Você não precisa mais viver assim. Mas ele nunca foi capaz de ver o que estava por trás do sorriso. A dor se mesclava com a confusão enquanto ele lembrava do toque falso e das promessas vazias. E agora, com a verdade vindo à tona, ele entendia o homem estava usando-o o tempo todo. O que ele pensava ser um gesto de bondade era, na verdade, parte de um plano muito maior. Uma sensação de frio percorreu sua espinha enquanto ele tentava processar tudo. Com as peças se encaixando, Noah não conseguiu mais se conter. Ele se levantou, sua respiração mais rápida, e foi até a porta. Ele sabia que tinha que confrontar a verdade agora, não importava o quão doloroso fosse. Quando o homem entrou na sala, Noah o encarou, os olhos ardendo com raiva e desconfiança. Você sabia o tempo todo, não sabia? A voz de Noah estava baixa, mas cortante.
O homem não respondeu imediatamente. Apenas observou Noah com seus olhos frios. A tensão no ar era palpável, como se ambos estivessem esperando pela próxima palavra. Eu sabia que você iria descobrir. O homem respondeu com calma, como se estivesse falando sobre algo trivial. Noah deu um passo à frente. Suas patas tremeram de raiva. O silêncio entre eles foi pesado. Cada palavra não dita mais assustadora do que a anterior. O homem não se apressou como se estivesse em controle. Mas Noah estava prestes a perder todo o respeito por ele. O homem deu um sorriso frio e autossuficiente, como se finalmente estivesse se revelando por completo. Você pensou que tudo fosse uma coincidência, Noah? Que eu estava te ajudando por compaixão? Não. Ele deu um passo à frente. Seu tom de voz agora tranquilo, como se estivesse ensinando uma lição. Eu só usei você para conseguir o que queria. Você era apenas uma peça no meu jogo. As palavras ecoaram na cabeça de Noah. O choque de ser manipulado tão completamente ainda não tinha passado. Ele queria gritar, mas as palavras falharam. O homem continuou, sem pressa, explicando como havia manipulado todos ao redor. A linha entre o bem e o mal parecia embaçada agora, e Noah não sabia mais em quem confiar. Eu sou o verdadeiro inimigo aqui, Noah, disse o homem com um sorriso. E você me ajudou a chegar até aqui. O coração de Noah afundou. Era isso que o homem queria o tempo todo. Controle absoluto. O choque da revelação ainda estava presente em cada respiração de Noah. Mas uma mudança estava acontecendo. Ele já não sentia mais medo, apenas raiva e uma necessidade incontrolável de fazer justiça. Então essa era a verdade o tempo todo, ele murmurou, a voz baixa, mas firme. Ele sentia uma transformação interna, algo quebrado e reconstruído ao mesmo tempo. As palavras agora não importavam mais. O que importava era o que ele faria com isso. Noah sabia que estava prestes a enfrentar algo maior, e ele não estava mais fugindo. O peso do que acabara de aprender o fortaleceu, e uma nova determinação surgiu em seu peito. O homem tinha usado a confiança de Noah para seus próprios fins. Mas agora, Noah estava pronto para agir. Ele já não era mais a vítima. Ele iria buscar o que merecia. O som de passos pesados ecoava pelo corredor. Noah podia sentir a tensão no ar, uma eletricidade que fazia o cabelo de sua nuca se arrepiar. Seus olhos estavam fixos na porta à sua frente, cada batida de seu coração ecoando no silêncio. Ele sabia que a hora havia chegado. Não havia mais volta. O homem estava lá fora esperando. Noah se preparou, respirando profundamente, cada segundo pesado com a iminência do que viria. O ar parecia mais denso, o ambiente carregado de algo sombrio. Ele se movia lentamente, sem fazer barulho, como se o silêncio fosse seu único aliado. O que aconteceria depois? Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele estava pronto para enfrentar tudo o que o esperava. Ponto. A porta se abriu com um estrondo, e o homem entrou. O olhar de Noah encontrou dele, e uma onda de raiva tomou conta dele. Você sabia o que estava fazendo, não é? Noah. Noah perguntou, a voz cortante. O homem não respondeu de imediato. Apenas observou Noah com um sorriso frio. Eu te avisei, Noah. Ele disse calmamente. A confiança é um luxo que você não pode mais se dar. O confronto era iminente. Noah avançou. Mas o homem se desviou com facilidade, um movimento fluido e calculado. Você nunca foi mais do que uma ferramenta. As palavras atingiram Noah como uma lâmina, mas ele não recuou. Ele sabia o que precisava fazer. O conflito se intensificou. Noah estava agora lutando pela sua vida, a raiva consumindo-o a cada movimento. Mas no meio da luta,
Algo mudou. O som de um estalo, seguido por um grito abafado. Michael, seu aliado, entrou correndo na sala, mas antes que ele pudesse alcançar Noah, o homem o empurrou de lado. O impacto foi brutal, e Michael caiu no chão, o corpo imóvel. Noah parou, congelado pela cena diante de seus olhos. A dor e o medo o invadiram, mas ele não tinha tempo para hesitar. Michael! Gritou. Mas sua voz foi abafada pela raiva crescente dentro dele. A luta continuou. Mas agora, Noah estava lutando não apenas pela sua vida, mas pela vida de alguém que ele considerava amigo. A sensação de impotência foi esmagadora. O preço estava sendo pago. A luta final se desenrolou diante de Noah. Ele não sabia quanto tempo mais poderia resistir. Cada movimento, cada golpe parecia ser mais pesado que o anterior. O homem estava à frente dele, firme e confiante. Você nunca vai vencer, Noah, disse ele, a voz calma, como sempre. Mas Noah não estava mais ouvindo. Ele viu apenas o homem, a verdade e o futuro que ele queria conquistar. Com um movimento rápido, Noah se lançou contra o homem, o corpo em movimento, a mente focada. Eu sou mais forte do que você pensa, gritou. E então um impacto veio. O homem caiu, mas Noah não podia parar. O som da luta era ensurdecedor, mas no momento seguinte, tudo ficou em silêncio. Eles estavam no chão, e Noah estava vitorioso. Mas o que ele perdera ao longo do caminho? O silêncio que se seguiu à luta era profundo. Noah respirava pesadamente, o corpo exausto, mas a mente clara. Ele olhou para o homem derrotado no chão, o peso da vitória e da perda pesando sobre ele. Michael ainda estava inconsciente, mas vivo. Noah se ajoelhou ao lado dele, tocando sua pele fria, mas sentindo a pulsação que ainda corria. Nós fizemos isso, Noah murmurou para si mesmo. Uma sensação de calma começando a se estabelecer dentro dele. Ele sabia que o que havia feito não era apenas uma batalha vencida, mas o fim de uma era de dor. O começo de algo novo. Ele olhou para o horizonte, a luz fraca da manhã começando a entrar pela janela. O futuro ainda era incerto. Mas Noah agora sabia o que tinha que fazer. O mundo poderia ser cruel, mas ele não se deixaria quebrar novamente. Agora é minha vez, ele pensou, com uma resolução firme. O som da luta havia desaparecido, e agora o silêncio se espalhava pesado e profundo. Noah ficou parado no meio da sala, sua respiração ainda irregular, mas mais tranquila. Ele olhou ao redor, a luz da manhã entrando lentamente pela janela quebrada. A destruição estava visível, mas não havia mais raiva. Ele sentia a perda. O que ele tinha antes, a confiança, a esperança, agora parecia como um eco distante. Michael ainda estava desacordado, e a dor de vê-lo ali, indefeso, o fez questionar tudo o que ele passou. Ele havia lutado, mas o que restou? O que realmente conquistou? A paz parecia distante, mas ele sabia que precisava continuar. A luta fora necessária, mas o que ele faria agora com tudo o que perdeu? Noah se afastou de Michael, sentando-se na beirada de um pedaço de madeira quebrado. Seus pensamentos eram turbilhões. Ele se lembrava dos momentos antes, da falsa esperança, da confiança que entregou tão facilmente. A perda parecia imensa, e o vazio o envolvia. Ele se perguntava: será que fui tolo por acreditar? Mas algo mudou dentro dele. Ele sabia que a dor não seria para sempre. As memórias de suas perdas ainda queimavam, mas a lição estava clara. A verdade
embora dura, o libertava. O que passou foi parte do que ele se tornara. Agora eu entendo, pensou, uma leveza crescente tomando conta dele. Mas havia algo mais, algo que ele precisaria carregar para sempre. O som do vento soprando entrou pela janela quebrada, trazendo consigo um odor familiar. Michael acordou lentamente, seus olhos ainda turvos, mas o sorriso que apareceu ao ver Noah foi tudo o que ele precisava. Eu sabia que você conseguiria, ele disse, a voz fraca, mas cheia de sinceridade. Noah olhou para ele, uma mistura de gratidão e dor preenchendo seu peito. O tempo parecia desacelerar enquanto ele segurava a mão de Michael. As palavras eram desnecessárias agora. Eles haviam vencido juntos, mas a verdade ainda estava se acomodando em seus corações. O momento foi silencioso, com os dois respirando profundamente, tentando processar o que havia acontecido. Noah sabia que, apesar da dor, o vínculo entre eles era mais forte agora. A voz de seu mentor parecia ecoar em sua mente. A verdade é dolorosa, mas é o que nos transforma. Noah se lembrou das palavras enquanto olhava para Michael, seu aliado, que agora parecia mais frágil do que nunca, pontuou. Mas o que ele sabia agora era que a verdade não poderia ser ignorada. A luta por justiça não era apenas uma batalha externa, mas interna também. Ele havia vencido, mas a batalha dentro de si ainda estava longe de ser resolvida. O legado do mentor, as lições duras que ele lhe ensinara, agora pareciam claras. Você pode ter perdido muito, mas nunca perca quem você é, ele lembrou. Essas palavras ficaram com Noah enquanto ele refletia sobre o que vinha pela frente. Era o momento de se levantar, não para lutar mais, mas para começar de novo, com os olhos mais abertos para o mundo ao seu redor. A escolha estava feita. Noah sabia o que precisava fazer. O tempo de questionamentos havia passado. Agora, ele estava pronto para avançar, não em busca de vingança, mas de paz. A quietude tomou conta de seu ser enquanto ele olhava para o horizonte, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. Eu entendo agora, ele disse, baixinho. O que ele havia perdido não poderia ser recuperado, mas o que ele tinha agora era a chance de seguir em frente, de se reconstruir. As cicatrizes ainda estavam lá, mas ele as carregaria com orgulho. Ele sabia que o futuro, embora incerto, estava ao alcance de suas mãos. Ele não seria mais o mesmo. E isso não era mais uma maldição, mas uma bênção. O peso da luta, da perda, havia sido substituído por um novo propósito. O fim da jornada, mas o início de algo novo. O vento suave cortava o ar da manhã, trazendo uma quietude que parecia envolver todo o abrigo. Noah se sentou, seus olhos fixos no horizonte. O que havia acontecido? A luta, a perda. Tudo parecia tão distante agora. A sensação de vazio se apoderava dele, mas também havia algo mais, uma aceitação. O que ele havia perdido não poderia ser recuperado, mas o que restava era a chance de começar de novo. O cheiro do ar fresco, o brilho suave da luz matinal. Tudo parecia como se o mundo tivesse parado por um momento para deixar Noah refletir. Ele olhou para Michael, que ainda estava se recuperando, e sentiu uma onda de gratidão, mas também uma leve tristeza. O que foi perdido não podia ser trazido de volta. Mas seria isso o suficiente? Noah se levantou lentamente, seus pés pesados como se o peso da jornada ainda o seguisse. Ele olhou uma última vez para o abrigo, agora vazio. Não havia mais nada ali. Apenas as memórias. O que restava? O som do vento continuava. Mas ele não sentia mais a mesma ansiedade. Havia algo simbólico em sua partida. Algo que falava mais alto do que qualquer palavra.
Ele não olhou para trás. Cada passo era um símbolo da mudança, da aceitação. Ele deixou o abrigo, mas a dúvida ainda pairava sobre ele. Será que posso realmente seguir em frente? Pensou. Mas a resposta vinha na forma de seu próprio movimento. Não era mais sobre o que ele deixava para trás, mas sobre o que ele levava consigo. Ele estava deixando uma parte de si, mas também criando espaço para um novo começo. Enquanto caminhava, Noah se lembrou das palavras do seu mentor, palavras que agora ecoavam em sua mente. A verdadeira força vem de dentro. Você não pode se perder nos outros. A lembrança parecia trazer um peso, mas também uma clareza. Michael apareceu ao longe, ainda se recuperando, mas com um sorriso que transmitia entendimento. Noah parou, e o silêncio entre eles foi pesado. Eles não precisavam de palavras, apenas da companhia mútua. Ele olhou para Michael, seu aliado, seu amigo, e soube que, apesar da dor, havia sido uma jornada necessária. Eu te agradeço, Noah murmurou. Agora, seguimos em frente. O entendimento passou entre eles como uma onda tranquila. Não havia mais arrependimentos, apenas uma aceitação silenciosa do que havia sido e do que viria. O mundo continuava a se mover ao redor deles. O som distante de aves cantando, o movimento do vento nas árvores, a vida como sempre, seguia seu curso. Noah observou as pequenas mudanças ao seu redor, as folhas que caíam, o fluxo tranquilo do rio. O mundo parecia ter continuado, mas ele sentia que algo havia mudado dentro de si. O que havia sido perdido agora estava apenas em memória. O que restava eram as lições aprendidas. A verdade se havia mostrado, e agora ele poderia respirar com mais leveza. Ele olhou para o futuro e sabia que, apesar das cicatrizes, ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Ele não era mais o mesmo, mas isso não era algo ruim. Ele estava finalmente em paz. Noah olhou para o horizonte, a linha do céu suavemente se dissolvendo no azul do amanhecer. O que ele havia vivido parecia agora uma história distante, mas ainda assim, muito viva dentro de si. Ele tocou a cicatriz em sua pata, uma lembrança do que havia superado. A verdade nunca deve ser possuída. Ele murmurou, uma reflexão profunda sobre sua jornada. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, ele havia encontrado algo mais importante do que a vingança ou a dor. Ele havia encontrado sua própria força. O peso daquilo tudo estava finalmente começando a se dissipar. Com um último olhar, ele virou-se e seguiu adiante, sabendo que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele estava pronto.